A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido, mais traduzido e, paradoxalmente, um dos mais mal compreendidos da história da humanidade. Para nós, católicos, ela não é apenas um registro histórico ou uma peça literária de valor inestimável. Ela é a palavra de Deus viva, respirada pelo Espírito Santo e confiada à Igreja para a nossa salvação. No entanto, vivemos em uma era de informações fragmentadas, onde muitos fiéis se sentem inseguros ao serem questionados sobre a origem, a estrutura e a interpretação das Escrituras. Muitas vezes, o católico é acusado de não conhecer a Bíblia, mas a verdade é que a Bíblia nasceu no seio da Igreja Católica. Sem a Igreja, não haveria o Novo Testamento como o conhecemos hoje. Este vídeo não é apenas uma lista de curiosidades, é um chamado à responsabilidade. Como membros do corpo de Cristo, temos o dever de conhecer a fundo o depósito da fé. Se você deseja sair da superficialidade e mergulhar na riqueza da revelação divina, este estudo é para você. Prepare seu coração e sua mente, pois vamos explorar 13 perguntas cruciais que todo católico precisa saber responder para fundamentar sua fé e crescer na disciplina do estudo bíblico. A primeira pergunta que precisamos enfrentar é fundamental. Quem escreveu a Bíblia? Para o senso comum, a resposta pode parecer simples, citando nomes como Moisés, Davi ou Paulo. No entanto, a resposta teológica é mais profunda. A Igreja ensina que Deus é o autor da Sagrada Escritura, mas ele não a escreveu de forma mágica, fazendo cair livros do céu. Deus escolheu homens que usaram de suas faculdades e capacidades para redigir o que ele queria que fosse escrito. E apenas isso. Portanto, a Bíblia tem uma dupla autoria. É totalmente de Deus e totalmente do homem. Os autores humanos não foram meros secretários mecânicos. Eles escreveram dentro de seus contextos culturais, estilos literários e limitações linguísticas. Entender essa cooperação entre a graça divina e a natureza humana é o primeiro passo para não cair em interpretações fundamentalistas ou puramente racionalistas. A segunda pergunta toca na estrutura do nosso livro sagrado. Quantos livros existem na Bíblia Católica? Esta é uma questão que frequentemente gera confusão no diálogo com nossos irmãos separados. A Bíblia Católica contém 73 livros. 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. É vital que o católico saiba esse número com precisão. A diferença numérica em relação às Bíblias protestantes, que possuem 66 livros, reside no Antigo Testamento. Nós preservamos os 7 livros conhecidos como deuterocanônicos: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de trechos de Ester e Daniel. Estes livros faziam parte da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usada pelos apóstolos e pela Igreja primitiva. Isso nos leva à terceira pergunta. Quem decidiu quais livros deveriam estar na Bíblia? A Bíblia não veio com um índice pronto. Foi a Igreja Católica, sob a guia do Espírito Santo, que discerniu o cânone das Escrituras. Através dos concílios de Roma, Hipona e Cartago, no final do século IV, a Igreja definiu a lista oficial dos livros inspirados. Este é um argumento histórico poderoso. Se aceitamos a autoridade da Bíblia, devemos logicamente aceitar a autoridade da Igreja que a compilou. Sem a tradição e o magistério, não teríamos um critério seguro para saber o que é palavra de Deus e o que é apenas literatura religiosa antiga. A quarta pergunta diz respeito à infalibilidade. A Bíblia pode conter erros? A resposta da Igreja, expressa de forma magnífica na Constituição Dogmática Dei Verbum, é que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas sagradas letras. Isso significa que a Bíblia é inerrante no que diz respeito às verdades de fé e moral necessárias para a nossa salvação. Ela não é um manual de geologia, biologia ou astronomia moderna.
Quando encontramos aparentes contradições científicas ou históricas, devemos lembrar que os autores sagrados não tinham a intenção de descrever o mundo sob o rigor da ciência experimental contemporânea, mas sim de transmitir uma mensagem teológica salvífica. A quinta pergunta é um dos pontos de maior divergência no cristianismo. Eu posso interpretar a Bíblia por conta própria? Embora o estudo pessoal seja incentivado e a leitura orante seja essencial para a vida espiritual, o católico entende que a interpretação autêntica da palavra de Deus foi confiada exclusivamente ao magistério vivo da Igreja. Isso não é uma proibição ao pensamento, mas uma proteção contra o subjetivismo. Se cada pessoa interpretar a Bíblia segundo seus próprios sentimentos ou opiniões, teremos milhares de verdades diferentes, como vemos na fragmentação do protestantismo. A Bíblia nasceu na comunidade da Igreja e deve ser lida em comunhão com ela, seguindo a analogia da fé e a tradição dos padres e santos. A sexta pergunta é prática. Qual a diferença entre uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante, além do número de livros? Além da ausência dos 7 livros deuterocanônicos, as Bíblias protestantes muitas vezes apresentam traduções que podem sutilmente alterar o sentido de passagens fundamentais para se adequarem a doutrinas específicas, como a sola fide. Além disso, as Bíblias católicas devem obrigatoriamente conter notas explicativas aprovadas pela autoridade eclesiástica, para auxiliar o fiel na compreensão dos textos mais difíceis, garantindo que a leitura seja feita dentro da sã doutrina. Sétima pergunta. Como devo começar a ler a Bíblia? Muitos católicos cometem o erro de tentar ler a Bíblia como um romance, começando no Gênesis e parando no Levítico por falta de compreensão. A recomendação clássica para um aprendiz é começar pelo Novo Testamento, especificamente pelos Santos Evangelhos. Conhecer a vida, as palavras e as obras de Jesus Cristo é o centro de tudo. Depois, seguir para os Atos dos Apóstolos e as Epístolas. Só então, com a luz do Novo Testamento, mergulhar nas figuras e promessas do Antigo Testamento. Lembre-se da máxima de Santo Agostinho. O Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo. Oitava pergunta. Em que línguas a Bíblia foi escrita originalmente? O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, com algumas partes em aramaico e os livros deuterocanônicos em grego. Já o Novo Testamento foi integralmente escrito em grego koiné, a língua franca da época. Conhecer isso nos ajuda a valorizar o trabalho de tradução. No século IV, São Jerônimo realizou a monumental tarefa de traduzir os textos originais para o latim, a chamada Vulgata, que se tornou a tradução oficial da Igreja por mais de 1000 anos. Nona pergunta. A Bíblia deve ser lida de forma literal ou simbólica? A resposta é: depende do gênero literário. A Bíblia é uma biblioteca. Existem livros históricos, poéticos, proféticos, sapienciais e apocalípticos. Não se lê um salmo da mesma forma que se lê o livro dos reis. Para interpretar corretamente, o católico precisa observar o sentido literal, o que o autor quis dizer para seu público original, e o sentido espiritual, que se divide em alegórico, moral e anagógico. Ignorar os gêneros literários leva a erros graves de interpretação. Décima pergunta. Qual a relação entre a Bíblia e a missa? Para muitos, a missa é apenas um conjunto de rituais, mas a verdade é que a missa é a Bíblia em ação. Cerca de 90% dos textos da liturgia eucarística são citações diretas ou indiretas das Escrituras. Na liturgia da palavra, Deus fala ao seu povo. Na liturgia eucarística, a palavra se faz carne sobre o altar. Um católico que não conhece a Bíblia não consegue participar plenamente da riqueza da missa, pois não reconhece os diálogos bíblicos que ocorrem entre o sacerdote e a assembleia. 11ª pergunta. Onde o papado está na Bíblia? Esta é uma resposta que todo católico deve ter na ponta da língua. O fundamento bíblico mais claro está em Mateus 16, 18, 19, onde Jesus diz a Simão:
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus entrega a ele as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Essa autoridade não era apenas para Pedro, mas para um cargo que deveria perdurar, garantindo a unidade da igreja através da sucessão apostólica. 12ª pergunta. Por que os católicos usam a tradição se temos a Bíblia? Esta pergunta nasce de um equívoco comum. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ela é a única regra de fé. Pelo contrário, em 2 Tessalonicenses 2,15, São Paulo exorta: Ficai firmes e guardai as tradições que vos ensinamos, quer por palavra, quer por carta. A palavra de Deus nos chega por dois canais que formam um único depósito: a Sagrada Escritura, a palavra escrita, e a Sagrada Tradição, a palavra transmitida oralmente pelos apóstolos. Ambas, junto com o magistério, são necessárias para a transmissão fiel da revelação. Por fim, a 13ª pergunta. Qual é o tema central da Bíblia? A resposta é uma pessoa: Jesus Cristo. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, converge para ele. O Antigo Testamento o prepara e o prefigura. Os Evangelhos o apresentam. As Epístolas o explicam. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo, como afirmava São Jerônimo. O objetivo final de ler a Bíblia não é acumular conhecimento intelectual, mas encontrar o Verbo encarnado e permitir que ele transforme nossa vida. Chegar ao fim destas 13 perguntas é apenas o começo da sua jornada como um católico aprendiz. A Bíblia não é um livro para ser deixado aberto em um suporte na sala, acumulando poeira como um amuleto de sorte. Ela é alimento, é espada, é luz para os nossos passos. O estudo sério e fundamentado nas orientações da Igreja nos protege das heresias, fortalece nossa identidade e nos dá as ferramentas necessárias para dar a razão da nossa esperança a qualquer um que nos peça. Neste canal, nosso compromisso é com a verdade que liberta. Não buscamos polêmicas vazias, mas a formação sólida que muitos de nós não recebemos na catequese de infância. Cada uma dessas respostas que exploramos hoje é um pilar da nossa fé. Se você se sentiu desafiado a conhecer mais, a ler mais e a rezar mais com a palavra de Deus, então o propósito deste vídeo foi alcançado. Aprofundar-se nas Escrituras exige disciplina, exige tempo, exige humildade para aprender com os 2000 anos de sabedoria da Igreja. Mas o fruto desse esforço é uma fé inabalável e uma intimidade profunda com o Criador. Que estas perguntas não sejam apenas informações na sua cabeça, mas sementes que brotem em uma vida de oração e caridade. Continue sua busca, estude os documentos da Igreja, como o Catecismo e a Dei Verbum, e nunca pare de perguntar. O católico aprendiz está aqui para caminhar ao seu lado nessa descoberta contínua dos tesouros da nossa fé. Que o Espírito Santo ilumine sua leitura e que a palavra de Deus seja, verdadeiramente, o solo onde você edifica sua casa. Até o nosso próximo estudo, e que Deus nos abençoe nesta caminhada de aprendizado e santidade. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe com mais pessoas e escreva nos comentários qual dessas perguntas mais chamou sua atenção.